Graça e paz, meus irmãos. Quero agradecer a cada um que se juntou ao canal e acompanha os vídeos. O que compartilho aqui não é religião, não é tradição humana, é revelação do Espírito Santo. E digo isso com seriedade. A tua salvação está em jogo. Muitas doutrinas ensinadas pelas religiões hoje não vêm de Deus. São distorções que afastam da verdade, anulam a graça e conduzem à condenação. Deus não chamou ninguém para viver preso à lei de Moisés. Quem volta para a lei, afasta-se de Cristo. Eu sei que abandonar conceitos transmitidos por séculos não é simples. Eu mesmo vivi dentro desse sistema e nasci nessas doutrinas. Mas Deus me despertou, abriu meus olhos para o que estava oculto e me revelou a verdade. E foi para isso que Ele me enviou, para compartilhar essa revelação com vocês. Se isso não fosse algo realmente ligado à vida eterna, eu não dedicaria tanto tempo e esforço para preparar um conteúdo claro, direto e espiritual. Faço isso porque creio na seriedade do assunto e porque as Escrituras exigem revelação, discernimento e atenção. Diante disso, convido vocês a refletirem comigo sobre mais um tema ainda muito mal interpretado, especialmente no meio adventista, mas que precisa ser desmistificado de uma vez por todas: a guarda dos sábados. Ao longo da história bíblica, o sábado tem sido um tema extremamente defendido pelos adventistas e frequentemente se torna assunto de debates entre estudiosos e comunidades religiosas. Desde a criação, quando Deus descansou no sétimo dia, muitas tradições entendem o sábado como um mandamento estabelecido pelo próprio Criador. No entanto, com o desenvolvimento da fé cristã e as mudanças trazidas pela nova aliança, surgiram diferentes interpretações sobre a validade e a aplicação desse mandamento nos dias atuais. Diante desse contexto, surge uma questão fundamental. Se o sábado veio desde o princípio, então ele não pode ser abolido? Os adventistas afirmam que sim. O sábado não pode ter sido abolido porque ele veio desde a criação, em Gênesis. Mas essa afirmação não resiste a uma análise bíblica cuidadosa. Vamos ponto a ponto. 1. Não existe mandamento sabático em Gênesis. É verdade que Deus descansou no sétimo dia, mas a Bíblia não diz que Adão guardou o sábado, que Eva guardou, que Caim e Abel guardaram, que Noé guardou, que Abraão guardou, que Isaque guardou, que Jacó guardou. Ou seja, 0 mandamentos sabáticos antes de Êxodo 16. Gênesis 2 diz que Deus descansou, mas não há ordem para o homem descansar, não há lei dada à humanidade, não há culto sabático instituído, não há santificação do dia para uso humano. Deus descansou para ele, como conclusão da criação, não como um mandamento universal. 2. O sábado aparece como mandamento só em Êxodo 16 e Êxodo 20. O primeiro mandamento explícito, Êxodo 16, versículos do 23 ao 30, antes do Sinai, mas já dentro do contexto da aliança com Israel, e não com os patriarcas. Depois vem a formalização, Êxodo 20, versículos do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado. Aqui sim, o sábado se torna lei para Israel, como parte da antiga aliança, não como herança universal da criação. Se o sábado fosse universal desde Adão, por que Deus diria, lembra-te? Por que o povo não sabia o que era descanso sabático? Por que ninguém guardava antes? Por que o sábado é dado somente a Israel, nunca aos gentios? 3. A Bíblia declara explicitamente que o sábado foi dado somente a Israel. O livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, deixa claro: dei-lhes os meus sábados. Em Êxodo, capítulo 31, versículos do 13 ao 17 diz: entre mim e os filhos de Israel será sinal para sempre. Não é entre Deus e toda a humanidade, entre Deus e as nações, entre Deus e os gentios. É entre Deus e Israel na antiga aliança. 4. O sábado faz parte da antiga aliança, e a antiga aliança foi substituída. A carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos do 7 ao 13, diz claramente: a antiga aliança ficou obsoleta.
A nova aliança a substituiu. Aquilo que se torna antiquado está perto de desaparecer. Portanto, o sábado é o sinal da antiga aliança. A nova aliança tem outro sinal: o sangue de Cristo. 5. Paulo afirma que o sábado não é mandamento na nova aliança. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: Ninguém vos julgue por causa de sábados, que são sombra, e a realidade é Cristo. Paulo deixa claro: o sábado era sombrático, temporário. Apontava para Cristo. Não é critério de julgamento. Não é mandamento para a igreja cristã. Portanto, se fosse eterno e imutável, Paulo jamais teria dito isso. 6. Cristo é o descanso, o verdadeiro sábado. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28: Eu vos darei descanso. O sábado era sombra. Jesus é o cumprimento. A carta aos Hebreus capítulo 4 inteira explica: Resta um descanso para o povo de Deus, e quem entrou no descanso de Cristo, descansou de suas obras. Logo, esse descanso não é um dia, é uma pessoa. 7. A igreja primitiva nunca observou o sábado como lei. Os gentios não foram instruídos a guardar o sábado, mas foram ensinados a evitar idolatria e imoralidade. Atos capítulo 15. Isso prova que o sábado não foi incluído como regra da igreja cristã. Quando a igreja se reunia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, revela: No primeiro dia da semana. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, fala da oferta, que é no primeiro dia. O Evangelho de João, capítulo 20, informa que Jesus aparece 3 vezes no primeiro dia da semana. Não existe um único versículo dizendo: a igreja guardava o sábado como lei. 8. O argumento adventista cai por terra. Eles dizem: o sábado veio desde o princípio. A Bíblia responde: Deus descansou, mas não ordenou ao homem guardar. O sábado só virou mandamento no Sinai, não no Éden. Foi dado somente a Israel, não à humanidade. Era o símbolo da antiga aliança, não da nova. Cristo é o fim da lei. Romanos, capítulo 10, versículo 4. O sábado é sombra. Cristo é a realidade. Paulo diz: Ninguém vos julgue por sábados. A igreja nunca foi instruída a guardar o sábado. A nova aliança revogou a antiga. Portanto, o sábado bíblico não é um mandamento para a igreja de Cristo. O sábado da criação não é prova de obrigatoriedade. Guardar sábado hoje é decair da graça. É anular o sacrifício da cruz e é declarar: Cristo morreu em vão. Gálatas, capítulo 2, versículo 21 diz: Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O descanso sabático de Hebreus 4 e o cristão na nova aliança. Explicação apenas com Bíblia. Hebreus 4 é frequentemente usado pelos adventistas para afirmar que o cristão deve continuar guardando o sábado semanal. O verso 9 diz: Resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. A leitura apressada pode levar alguém a concluir que esse repouso sabático é simplesmente o sábado do 4º mandamento. No entanto, o próprio capítulo explica que não é assim. O autor mostra que o descanso de Deus não foi alcançado por Israel, apesar de eles já terem o sábado desde Moisés. Em Hebreus 4:6 está escrito: Aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram no descanso por causa da desobediência. Se o descanso fosse o sábado literal, então Israel já teria entrado nele, pois o sábado já fazia parte da sua rotina religiosa. Entretanto, o texto afirma que eles não entraram. Isso demonstra que o descanso mencionado aqui não é o sábado semanal. O raciocínio continua em Hebreus 4:8. Se Josué lhes houvesse dado descanso, Deus não falaria depois disso de outro dia. O sábado já existia muito antes de Josué. Se o descanso de Deus fosse simplesmente guardar o sábado, Deus não teria falado de outro dia depois disso. O capítulo está mostrando que existe um outro tipo de descanso,
diferente daquele que o povo tinha na lei. Por isso, o verso 9 conclui: portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Esse repouso sabático não é um retorno ao sábado da antiga aliança, mas o verdadeiro descanso ao qual o sábado apontava. O sábado era um sinal no Antigo Testamento, e o capítulo mostra que o descanso real não foi alcançado por Israel mesmo com o sábado. O sábado era uma sombra, e algo maior estava por vir. A Bíblia identifica claramente qual é esse descanso no verso seguinte, Hebreus capítulo 4, versículo 10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, descansou de suas obras, assim como Deus das suas. O texto não diz aqueles, mas aquele, no singular. Apenas uma pessoa cumpriu completamente sua obra e descansou como Deus descansou. Jesus Cristo que declarou, está consumado. João 19:30. Ele é quem entrou plenamente no descanso após concluir sua obra redentora. Portanto, o descanso sabático que resta não é um dia da semana, mas o descanso encontrado em Cristo, o cumprimento do símbolo. Essa interpretação harmoniza perfeitamente com as palavras de Jesus. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, e eu vos darei descanso. Jesus não aponta para um dia, mas para si mesmo como a fonte do descanso verdadeiro. Também se harmoniza com o ensino apostólico de que o sábado fazia parte das sombras da antiga aliança que foram cumpridas em Cristo. Paulo escreve em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, portanto, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festa, luas novas ou sábados, porque essas coisas são sombras do que haveria de vir, mas o corpo é Cristo. O sábado é apresentado como sombra. Sombras não revelam quem as projeta e desaparecem quando a realidade chega. O sábado apontava para Cristo. Consumada sua obra, o verdadeiro descanso não está em um dia, mas nele. Assim, quando Hebreus 4 fala de repouso sabático, o capítulo inteiro demonstra que não está falando da volta à observância do sábado semanal, mas do descanso espiritual definitivo que Deus oferece em Cristo. Descanso esse que Israel não alcançou guardando o sábado, e que somente é alcançado pela fé no Filho de Deus e em sua obra consumada. Esse é o descanso que resta para o povo de Deus. Portanto, sábado apontava para Cristo. Cristo descansou ao terminar sua obra. E nós descansamos nele, não onde ele descansou. Jesus também se circuncidou, foi ao templo, guardou festas, cumpriu o judaísmo inteiro. Mas a Bíblia não manda imitar o que ele fez sob a lei, e sim entrar no descanso da obra que ele consumou. Hebreus 4:10. Verdadeiramente o descanso sabático é Cristo, não o dia. Não existe um verso na Nova Aliança mandando guardar sábado porque Jesus guardou. Nenhum. Se fosse doutrina cristã, Paulo teria ensinado. Pedro teria ensinado. João teria ensinado. O concílio de Atos 15 teria exigido. Mas todos ficaram em silêncio absoluto. Por quê? Porque o descanso no sábado era sombra. Hebreus 4:10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Pergunta para relembrar. Quem é aquele que descansou de suas obras? Resposta. Somente Jesus terminou sua obra. João 19:30. Ninguém mais terminou suas obras. O texto não diz aqueles, diz aquele, no singular. O autor está dizendo, Cristo entrou no descanso de Deus porque consumou sua obra. Se o descanso sabático de Hebreus 4 fosse o sábado literal, Israel teria entrado nele, mas o texto diz que não entrou. Portanto, o descanso sabático não é o sábado da lei, mas o descanso em Cristo, o único que descansou de suas obras. Hebreus 4:10. Meu amigo, minha amiga, acorde. Você que se apoia em leis que Cristo aboliu precisa saber. Ao voltar às obras da lei, você se desvia da graça. E quem rejeita a graça se coloca em caminho de condenação, a menos que se converta verdadeiramente a Cristo.
Faço questão de repetir essas leis para que você memorize: a lei dos dízimos, a lei da circuncisão, a lei dos sábados, a lei da Páscoa judaica, que muitas religiões transformaram na Santa Ceia, quando originalmente era a Ceia do Senhor. Além das leis de restrições alimentares, como a proibição da carne de porco, entre tantas outras. No total, são mais de 613 mandamentos e ordenanças dadas a Israel. E já que toquei no assunto de restrições alimentares, vale destacar: não é só a Igreja Adventista que proíbe a carne de porco. Judeus seguem a kashrut e a consideram impura, muçulmanos a classificam como haram, e outros grupos legalistas ou judaizantes também impõem essa restrição. A questão, portanto, não é quem proíbe, mas o fato de que essas práticas pertencem ao antigo sistema da lei e não ao Evangelho da Graça. Vamos aprofundar juntos também nesse estudo? Muitos cristãos sinceros ainda acreditam que precisam guardar aspectos da lei de Moisés, como as restrições alimentares, o sábado cerimonial ou outras ordenanças dadas exclusivamente a Israel. Contudo, a Bíblia é clara ao afirmar que Cristo cumpriu completamente a lei e inaugurou uma nova aliança, na qual tais práticas não têm autoridade sobre o cristão. 1. Jesus declarou todos os alimentos puros. Quando confrontado sobre tradições judaicas, Jesus afirmou: assim, declarou puros todos os alimentos. Marcos 7,19. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi um concílio. Foi o próprio Jesus quem removeu barreiras alimentares da antiga aliança. Afirmar que cristãos não podem comer carne de porco é rejeitar uma afirmação direta de Cristo. 2. O sistema da lei foi revogado. A Escritura não deixa espaço para dúvida. Porque o sacerdócio foi mudado, necessariamente se faz mudança da lei. Hebreus 7:12. Havendo ele riscado o escrito de dívida, removeu-o e o encravou na cruz. Colossenses 2:14. A lei dada a Moisés foi temporária. Gálatas 3:19. Para Israel, Deuteronômio 5:2-3. Cumprida e encerrada em Cristo. Romanos 10:4. Seguir prescrições abolidas significa voltar ao que Deus já encerrou. 3. Guardar dias e comidas como exigência espiritual é contrário ao Evangelho. Paulo escreve especificamente contra a imposição do sábado e das leis alimentares. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, lua nova ou sábados, que são sombras do que estava por vir. Colossenses 2:16-17. 4. Retornar à lei é cair da graça. Paulo não usa palavras suaves. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5:4. Porque se os que são da lei são herdeiros, então a fé é vã, e a promessa é anulada. Romanos 4:14. Ou seja, confiar na lei como requisito espiritual não leva à salvação, mas à separação de Cristo. 5. A salvação está na nova aliança, não na antiga. Ele tornou obsoleto o primeiro pacto. Hebreus 8:13. Cristo não reformou a antiga aliança. Cristo substituiu a antiga por uma nova. Conclusão: quando um cristão tenta reviver leis abolidas, como restrições alimentares, guarda do sábado mosaico ou normas cerimoniais, acaba vivendo como se Cristo não tivesse consumado sua obra. A nova aliança é clara. A salvação, a santificação e a vida com Deus não vêm da lei, mas exclusivamente da graça. Se essa palavra te fez compreender melhor o Evangelho, considere apoiar o canal. Isso ajuda a mensagem de Cristo a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Deixa teu like e se inscreve. Isso me ajuda a alcançar mais vidas. Forte abraço!